Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia! Galera, boa semana, tenham uma ótima semana, está esquentando, nosso verãozinho está próximo. Pessoal, antes da gente começar nossa aula, queria pedir para vocês que se inscrevessem lá no canal do YouTube, ativassem o sininho de notificações, assim vocês vão ser informados quando as aulas estiverem online disponíveis para vocês. Pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre morfologia de insetos. Então, como é que vai ser a dinâmica disso? A gente vai abordar rapidamente os 3 tagmas dos insetos. E posteriormente a gente vai discutir com mais detalhes o tagma sensorial. Tranquilo? Os demais tagmas a gente vai ver na próxima aula, na aula da semana que vem. Galera, vamos lá. Em conversas anteriores, a gente viu que uma das características dos animais que estão agrupados aqui dentro desse filo artrópoda é a heteronomia e o corpo segmentado. Então, no caso dos insetos, nós temos cabeça, tórax e abdômen. Tranquilo? Então, assim, pessoal, nesse sentido, além dos insetos terem o corpo segmentado, possuírem 3 regiões distintas formadas pela cabeça, tórax e abdômen. Esses tagmas apresentam divisões dentro deles. E a gente vai discutir ao longo do tempo cada uma delas. Tranquilo? Com relação ao tagma sensorial, a cabeça, a gente observa que ela apresenta diversas estruturas, regiões interstruturais, além de apêndices fixos, como os olhos e os ocelos, que logo a gente vai descobrir para que servem, o que são. E além disso, nós também temos apêndices móveis, que são as antenas e o aparelho bucal. Com relação ao tórax, pessoal, ele é o nosso tagma locomotor. Se a gente observar, ele é formado pela fusão de diversas placas e segmentos. No tórax estão inseridos, pessoal, todos os apêndices locomotores, como as asas. Vocês observarem, são 2 pares. Nós temos uma asa anterior e uma posterior. E também as pernas, vamos observar, são 3 pares. Primeiro par, segundo par e terceiro par. Então, por isso que esse tagma recebe o nome de tagma locomotor. E no caso do abdômen, pessoal, se a gente observar, ele também é formado por várias placas, que formam segmentos denominados urômeros. Além disso, nós temos vários apêndices, que normalmente são sensoriais ou ligados à reprodução. Entretanto, pessoal, tanto o tagma locomotor quanto o abdômen, eles vão ser discutidos na próxima aula. Hoje a gente vai tratar especificamente sobre a morfologia da cabeça. A ideia é começar a entender um pouquinho da importância desse tagma. Então vamos lá. Pessoal, a gente já viu em aulas anteriores que os diferentes tagmas do inseto, por exemplo, cabeça, tórax e abdômen, eles podem ser formados pela fusão de vários segmentos. Nesse contexto, a cabeça de um inseto ela é formada pela fusão de todos esses segmentos aqui. E a fusão desses segmentos ela gerou muitas suturas e regiões interstruturais. Sendo que isso é muito importante, principalmente para o pessoal da taxonomia, que trabalha com identificação de alguns grupos. Então elas são muito utilizadas para isso, porque elas são muito características dentro de cada grupo. E são utilizadas para a identificação, por exemplo, de grupos de insetos de importância econômica. Além disso, pessoal, a cabeça é uma região, como eu já falei, vocês já sabem, que ela é conhecida como o tagma sensorial, pois ela apresenta diversos apêndices utilizados para percepção sensorial, ingestão de alimento e integração nervosa.
que é isso, pessoal? Então, olha só. A integração nervosa ela é realizada no que nós chamamos, entre aspas, de cérebro. E esse cérebro é formado pela fusão de 3 gânglios. O que é um gânglio? É uma massa de neurônios. Então, nesse contexto, nós temos o protocérebro, responsável pela inervação do sistema visual, dos olhos, o deutocérebro, responsável pela inervação das antenas, e o tritocérebro, responsável pela inervação de cerdas táteis. Tranquilinho até aqui? Agora vocês percebem uma situação. Os insetos, eles apresentam uma diversidade de sistemas nervosos. Dos indivíduos mais primitivos, nós temos o cérebro, formado por 3 gânglios fundidos. Depois da cabeça ainda nós temos o gânglio subesofagiano. Já no tórax nós temos 3 gânglios. E no abdômen, cada segmento, nós também temos um gânglio. Cada gânglio desses é ligado pelo cordão nervoso. Ok? Só que perceba uma coisa, que esse sistema nervoso pertence ao indivíduo considerado primitivo. E, por exemplo, os ortópteros, que é a ordem dos gafanhotos, grilos, paquinhas. E o que acontece? Existem ordens menos evoluídas e ordens muito mais evoluídas, como por exemplo os himenópteros, que são as ordens das vespas, das abelhas. E perceba uma coisa, quando a gente vai em ordens menos evoluídas, cada segmento tem o seu gânglio ligado por um cordão nervoso. Entretanto, à medida que nós vamos caminhando em direção a ordens mais evoluídas, percebam, pessoal, como há uma situação onde a tendência é que ocorra a fusão de todos esses gânglios, sendo mandado para as regiões, diferentes regiões do corpo do inseto, ramificações nervosas. Então existe essa situação de sistemas nervosos menos evoluídos, ou no caso de ortópteros, até sistemas nervosos altamente evoluídos, onde nós observamos uma fusão de gânglios, como no caso, por exemplo, de himenópteros. Tranquilinho até aqui? Pessoal, com relação aos apêndices, dentro dos insetos, nós temos, na cabeça especificamente, nós temos 2 tipos de apêndices. Apêndices fixos e apêndices móveis. No caso de apêndices fixos, que são aqueles que não se movem, nós temos os olhos, que são compostos, e também temos uma outra situação, que são olhos mais simples, que nós chamamos de ocelos. Tá? Suavezinho daqui. Já no caso dos apêndices móveis, nós temos as antenas e também temos o aparelho bucal do inseto. Então, apêndices fixos e apêndices móveis nós encontramos na cabeça. Nosso tálamo locomotor. Pessoal, com relação aos apêndices fixos, eu já falei para vocês que temos olhos compostos e ocelo. Pessoal, com exceção de algumas poucas espécies, por exemplo, espécies subterrâneas e alguns endoparasitas cegos, a maioria dos insetos possui alguma visão, sendo que muitos grupos possuem sistemas visuais altamente desenvolvidos, ok? Os olhos dos insetos, eles são chamados compostos, olha só, porque eles apresentam muitas vezes dezenas de unidades chamadas omatídeos. Dependendo da espécie, ele pode variar de algumas poucas unidades, entre 6 até 9, até mais de 28 mil unidades em insetos com uma visão mais apurada. Então, esses omatídeos, pessoal,
comumente eles apresentam uma forma hexagonal. E cada atídeo consiste de uma parte distal, diotrópica, uma córnea, um cone cristalino, a retina e as retículas, que contém o pigmento que vai auxiliar na formação de imagens do inseto. Entretanto, pessoal, os insetos eles enxergam numa forma, num comprimento de onda diferente do ser humano. Então eles não enxergam do mesmo modo como nós enxergamos. Existe uma diferença. Então aqui, por exemplo, mostrando para vocês como nós enxergamos uma flor. E aqui é como uma abelha enxerga uma flor. Então percebam que eles enxergam de um modo distinto ao nosso, sendo essa visão favorável à visualização de atrativos alimentares, como néctar, nectários, guias de néctar. Então isso favorece os insetos na busca da alimentação deles. Suavezinho aqui. Então tá jóia. Pessoal, além dos olhos compostos, que a gente já viu que eles formam imagens e tudo mais, nós temos o que nós chamamos de olhos simples, ou ocelos. Normalmente eles podem ocorrer apenas um, dois, mas é muito comum nós observarmos 3 ocelos. Normalmente a gente observa isso em adultos. A grande maioria dos insetos adultos apresentam ocelos. Geralmente eles estão localizados aqui, ó, no vértice da cabeça, próximo aos olhos compostos. Só que assim, os olhos compostos eles são adequados à percepção de imagens, à formação de imagens. Já no caso dos ocelos, eles não são adequados à percepção de imagens. Eles são muito menos aptos a formarem imagens. Eles estão mais associados à percepção de intensidade luminosa do que à formação de imagens. Ok? Então eles não formam imagens, estão associados à percepção de luminosidade do ambiente. Por exemplo, abelhas, onde o pessoal fizeram um trabalho onde eles obstruíram os ocelos e eles observaram que abelhas com ocelos obstruídos, elas saíam mais tarde para o forrageamento e voltavam mais cedo do que abelhas sem o ocelo obstruindo, mostrando claramente que eles são mais adaptados à percepção da intensidade de luz no ambiente e não à formação de imagens. Tranquilo? Além disso, pessoal, olha que bacana, larvas também apresentam uma estrutura semelhante aos ocelos. Nós chamamos de estemata, e tem basicamente a mesma função. Então, esses seriam os apêndices fixos na cabeça. Olhos, empregados para a formação de imagens, e ocelos, utilizados na percepção de mudanças da intensidade de luz no ambiente. Tranquilo, pessoal? Então tá legal. E com relação aos apêndices móveis, Alex, o que nós temos? Vamos começar falando das antenas. Então as antenas são apêndices móveis localizados na cabeça de um inseto. Além das antenas, temos o aparelho bucal. Meus amigos, todos os insetos, eles possuem um par de antenas. Tranquilo? Olha só, as antenas, pessoal, elas são apêndices sensoriais. Elas são responsáveis ou podem auxiliar o inseto no olfato, na audição, no tato e na gustação, por exemplo. Existem outras coisas. Por exemplo, as antenas podem
desempenhar a função de equilíbrio, podem auxiliar alguns machos de algumas espécies a segurarem a fêmea durante a cópula. E ela é formada basicamente por 3 regiões. Essa região aqui do primeiro artículo, que nós chamamos de escapo, normalmente ele é mais desenvolvido. Temos um segundo artículo que nós chamamos de pedicelo, ok? E posteriormente, pessoal, nós temos aqui o que nós chamamos de flagelo. E esse flagelo, percebam que ele é formado por vários artículos que nós chamamos de antenômeros. Faz sentido antena, antenômeros? Sim ou não? Esses antenômeros aqui, pessoal, eles são bem interessantes. Variam, por exemplo, muito tanto com relação ao número, podem ser de poucos até dezenas, até nós temos assim, podem variar em relação de forma também. A gente já vai discutir sobre isso. Eu havia comentado com vocês que as antenas, elas são apêndices sensoriais. Tranquilo? Então percebam, aqui nós temos macrofotografias, que as antenas, cada antenômero desses, ele apresenta diversos sensilos tricoides, que são cerdas ligadas ou inervadas. Com isso, elas fazem uma ligação com o sistema nervoso do inseto. E por essas sensilas, os insetos percebem o ambiente através da função sensorial de olfato, gustação, tato e audição. Tranquilo até aqui, pessoal? As antenas são absurdamente importantes para um inseto. Um exemplo disso, pessoal, é que graças à sensibilidade da antena, é possível que machos a centenas de metros de distância consigam detectar uma fêmea apta à cópula. Existem trabalhos que mostram que essas, por exemplo, fêmeas virgens liberam um feromônio sexual e essa pluma de feromônio ela é dispersa pelo vento. E machos, por meio das suas antenas, eles seguem um voo em zigue-zague, percebendo, seguindo essa trilha de feromônio que muitas vezes pode estar sendo liberada por uma fêmea a quilômetros de distância, até chegarem na fêmea para a realização da cópula. Putz, Alex, e por que é importante saber disso? Pessoal, dentro do manejo integrado de pragas, que vocês vão ver mais para frente, existe uma estratégia que nós chamamos de confusão sexual. Então, o que acontece? Pesquisadores conseguem sintetizar o feromônio sexual de uma fêmea. Aí eles vão impregnar sachês com esse feromônio sexual e vão espalhar no ambiente. E esses sachês vão começar a liberar feromônio sexual também. Só que em maior quantidade, em maior intensidade. E isso faz com que o macho ele se confunda, ele perca a trilha de feromônio produzida pela fêmea e acaba sendo atraído por uma trilha de feromônio liberada por um sachê. Então a gente está enganando esse macho. E se não há encontro entre machos e fêmeas, não há cópula. Não há cópula, não há descendentes. Então isso é uma forma de manejo de pragas. A gente vai ver isso mais para frente na disciplina de manejo integrado de pragas. Tranquilinho? E com relação às antenas, eu falei para vocês agora há pouco que havia uma grande diversidade de tipos. Que esse flagelo ele pode ser formado por vários artículos, antenômeros, e varia muito quanto ao número e forma. Então a ideia é discutir um pouquinho os tipos de antenas
mais comuns que a gente encontra em insetos. Então vamos lá. Pessoal, primeira antena, tipo de antena, filiforme, é uma antena em forma de fio, comum, por exemplo, em baratas. Percebam que os antenômeros, eles possuem o mesmo tamanho, tá? Geralmente alongados ou cilíndricos. Isso aqui é muito comum em algumas ordens, como na ordem das baratas, Blatódia, ordem dos grilos, gafanhotos, ortópteras e dermápteras, que é a ordem das tesourinhas. Alex, que inseto é esse? Não se preocupem que a gente vai discutir sobre ele em aulas futuras. O que mais que nós temos? Antenas moniliformes. Pessoal, olha só os antenômeros. O pessoal deu esse nome moniliformes porque os antenômeros apresentam um formato arredondado, mais ou menos um tamanho similar, lembrando um colar de contas, por isso moniliforme. Muito comum em isópteros. Quem são os isópteros? Os nossos cupins. A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Há algum pouco tempo atrás, os isópteros, os cupins pertenciam à ordem isóptera. Hoje essa ordem foi absorvida pela ordem Blatódia, mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. E também a gente encontra esse tipo de antena moniliforme em coleópteros. Quem são os coleópteros? Todos os besouros estão inseridos dentro da ordem Coleóptera. O que mais que nós temos, pessoal? Antenas cetáceas. Olha que interessante aqui, ó. Observem a antena. O antenômero ele diminui de tamanho à medida que se distancia da base. Então aqui, a próxima cabeça, nós temos um antenômero mais um calibre maior e ele vai afinando até atingir a extremidade. Lembrando uma seta, por isso cetácea. Um exemplo, ordem odonata. Quem são os odonatas? O pessoal chama de dragonfly. Me fugiu o nome dos odonatas agora, mas eu já vou lembrar. Tranquilo? O que mais que nós temos? Antenas serreadas. Por que são serreadas? Olha os antenômeros aqui, galera. Eles lembram os dentes de uma serra. Por isso, serreadas. Comuns em coleópteros também. Se eu perguntar isso na prova, vocês não... normalmente o pessoal não pertence a um grupo que ocorre antenas serreadas, é a família Buprestidae. Para vocês terem uma ideia, já vem prova, o pessoal escreve Buprestígio, misericórdia. O que mais que nós temos, pessoal? Antenas do tipo estiliforme. Aqui, ó, o último segmento distal, bem na ponta, ó, nós temos segmentos basais e segmentos distais. O último segmento distal, ele afina abruptamente, lembrando um estilete. Exemplo, dípteras, moscas, né? Família Tabanidae. Aqui então nós temos uma mosca, mas também ocorre em lepidópteros, família Sphingidae. Inclusive, olha só, último segmento distal, afinando abruptamente, lembrando um estilete. Inclusive, nós tivemos um colega nosso que colocou uma foto em cima do seu relatório de uma mariposa da família Sphingidae. Tranquilo? O que mais que nós temos, pessoal? Antenas clavadas ou captadas. Então, isso aqui é uma antena clavada e essa aqui uma antena captada. Qual que é a diferença entre uma e outra? Então, percebam aqui, ó, os segmentos finais da antena, eles aumentam de tamanho gradualmente. Olha que interessante. Vários antenômeros aumentando gradualmente, formando uma clava. Por isso, clavada. Ela difere de captada
porque os antenômeros vêm numa sequência, entretanto, eles, de um modo muito brusco, eles sofrem dilatações, dando uma impressão de capítulo, por isso captada. Ocorre tanto na ordem Lepidoptera, ok? Quanto em Coleópteros. Tranquilo até aqui, pessoal? Está dando para perceber a diversidade de antenas que nós temos? Que mais que nós temos? Antenas fusiformes. Aqui, ó, os artículos pré-apicais apresentam uma dilatação. E tem esse nome fusiformes porque quem denominou essa antena com isso, quem nominou essa antena, achou que ela era semelhante a um fuso, como nós temos aqui no planeta, tá? Muito comum na ordem Lepidoptera. Tranquilo? Família Hesperidae. O que mais que nós temos? Antenas flabeladas. Essas aqui são lindas, pessoal. Os antenômeros, eles apresentam expansões laterais alongadas, em forma de folha, por isso flabeladas. Lembra um cílio comum tanto em coleópteros, que são besouros, quanto em himenópteros. Por exemplo, himenópteros são as ordens das vespas, abelhas e vários outros parasitoides. Uma ordem extremamente importante. A gente vai ter uma aula só sobre himenópteros. Um outro tipo de antena muito comum em besouros, ordem Coleóptera, é a antena lamelada. Então, olha que interessante, pessoal. Nós observamos aqui no caso dos besouros, por exemplo, os três segmentos finais apresentam-se aumentados, formando como se fossem lâminas arredondadas e ovaladas, por isso, lembrando lamelas, por isso lameladas. O que mais que nós temos? Antenas do tipo pectinada. O que lembra isso aqui? Não lembra um pente, um pecten, por isso pectinadas. Esses artículos aqui, ó, possuem expansões, pode ser tanto para um lado, tá? Unilaterais, como para os dois lados, bilaterais. E essas expansões são longas, dando um aspecto de pente, por isso pectinada, ordem Lepidoptera, muito comum em mariposas. E é interessante ter antenas desse jeito, pessoal. São antenas com uma área grande para captação de feromônio sexual da fêmea. Lembra daquela trilha de feromônio? Então, o que mais que nós temos? Antenas do tipo plumosa. Olha que bacana. Essas antenas aqui, pessoal, elas são similares às filiformes. Lembra das filiformes? Só que o que acontece? Cada antenômero ele possui uma pilosidade, dando um aspecto de pluma. Por isso, plumosa. Comum em dípteros. Quem são os dípteros, pessoal? Moscas, mosquitos. A gente vai conversar sobre eles quando chegar o momento da gente falar sobre a ordem díptera. Tá? O que mais que a gente tem? Antena aristada. Lembra das partes de uma antena? Uma delas é o flagelo, formado por vários antenômeros. Só que nesse contexto aqui, pessoal, o flagelo ele possui um único artículo. Só que ele é mais desenvolvido, ele é globoso e ele apresenta uma cerda. Nós chamamos de arista. Por isso, antena tipo aristada. Também é comum em moscas. Ordem díptera. O que mais que nós temos? Antenas do tipo furcada. Os antenômeros do flagelo, eles formam dois ramos, dando uma impressão de forquilha. Por isso, nós chamamos de antenas furcadas. Também são comuns em dípteros, que a gente já tem uma noção que são moscas,
E também ocorre em himenópteros, ordem das vespas, das abelhas, tricogramas. Tranquilo, pessoal? O que mais que nós temos? Antenas geniculadas, comum, por exemplo, em abelhas, mamangavas. Olha essa formiga que vem acompanhando a gente desde o início dos slides. Ela tem uma antena geniculada. Genículo, pessoal, semelhante a joelho, vem de joelho. Então, olha, nós temos um escapo longo, tá? Deixa eu ver aqui, escapo longo. Aí nós temos um pedicelo mais curtinho e ele dobra com relação ao flagelo, olha só, formando um ângulo. Muito comum na ordem Hymenoptera. Então percebam a diversidade de antenas que nós temos nos insetos. E além disso, nós temos essa situação aqui, ó, antenas compostas. Tá? Então ela é considerada composta quando ela tem a combinação de dois tipos de antena. Aqui eu trouxe um exemplo. Os mais comuns são genículo clavados e genículo captados. Então aqui nós temos um exemplo de genículo. Ok, lembra o joelho. Clavado. Combinação de dois tipos. Muito comum na ordem Coleoptera. A gente vai conversar muito sobre esses indivíduos aqui quando a gente for discutir a ordem Coleoptera. Tranquilo, pessoal? Gente, deu para ter uma noção da diversidade de antenas que nós temos em insetos? Pelo menos as mais comuns que eu procurei listar para vocês até aqui, tá? Mas além disso, nós temos outro tipo de apêndice móvel, que é o aparelho bucal. Então, o aparelho bucal de insetos tem função de trituração, que mais? Sucção. O aparelho bucal são recobertos, por exemplo, por pelos sensoriais, com função gustativa. E assim, o aparelho bucal mais primitivo que nós temos é o mastigador. Ele é formado por uma epifaringe, um labro, duas mandíbulas, uma epifaringe, duas maxilas e o que nós chamamos de lábio. Isso aqui é característico de um inseto mastigador fitófago, que se alimenta de folhas. Mas percebam, pessoal, que tanto o aparelho bucal mastigador de um fitófago adaptado para dilaceração de tecido vegetal, ele apresenta a mesma configuração, a mesma formação do aparelho bucal mastigador de um predador, com as mandíbulas adaptadas para a dilaceração de suas presas. Mas basicamente a função é a mesma, tá? Então olha que interessante. O aparelho bucal mastigador ele é considerado o mais primitivo e a partir dele houve uma evolução, tá? Dando origem a outros tipos de aparelho bucal. Então nós temos um mastigador que é formado por várias peças, é considerado o mais primitivo e deu origem a outros tipos de aparelho bucal, tá? Então vamos lá. Pessoal, o primeiro aparelho bucal que eu quero conversar com vocês é o sugador labial ou sugador picador. Então as peças bucais elas foram modificadas em estiletes adaptados para perfuração ou então se atrofiaram. Lembram do lábio aqui, ó? Ele se transforma em um tubo que aloja os estiletes. E nós chamamos ele de rostro. E esses indivíduos, eles são classificados segundo o número de estiletes que estão dentro desse lábio. Então, eles podem ser hexaquetas,
apresentam 6 estiletes, tetraquetas, triquetas apresentando 3 estiletas ou diquetas apresentando 2 estiletes. Então, olha só. Começar pelos indivíduos hexaquetas, que tem 6 estiletes. Então, olha só. As duas mandíbulas, as duas maxilas, a epifaringe e a hipofaringe, todas elas se transformaram em estiletes, que eles estão protegidos pelo lábio. Olha aqui o lábio, essa bainha se curvando e os estiletes penetrando no tecido do hospedeiro de onde esse indivíduo vai se alimentar. Exemplo de indivíduos hexaquetas, pernilongos, mutucas, borrachudos, todos pertencentes à ordem Diptera. O que mais que nós temos, pessoal? Os indivíduos tetraquetas. Quem são esses caras? Olha só, apresentam 4 estiletes, 2 mandíbulas e 2 maxilas. As 2 maxilas se transformaram em estiletes. A hipofaringe e a epifaringe, elas estão atrofiadas. Exemplo, todos os indivíduos da ordem Hemiptera. A gente vai ver mais para frente que a ordem Hemiptera é dividida em 3 subordens. Os heterópteros, os alquenorrinca e os externorrinca. A gente vai discutir sobre as particularidades de cada subordem dessas e a importância agrícola que esses indivíduos têm. Entretanto, todos eles são tetraquetas. Tranquilo, pessoal? O que mais que nós temos aqui? Triquetas. Pessoal, quem são os triquetas? São os trips, pertencentes à ordem Tisanoptera. O que acontece aqui, pessoal? Por que são triquetas? Porque evoluíram para a forma de estilete. A mandíbula esquerda e as 2 maxilas. Todas as demais peças bucais foram atrofiadas. Tá? E esses indivíduos aqui, ó, pertencem à ordem Tisanoptera porque apresentam as asas franjadas. Tisanos vem de franjar. Então, a gente vai conversar uma aula só sobre eles também. E aqui uma foto do tipo de dano. Eles são indivíduos extremamente pequenos. E o que acontece? A lesão causada por eles em tecido celular, em tecido da epiderme de uma folha, ela é superficial, dando esse aspecto aqui, pessoal. Eles rompem as células e sugam o líquido extravasado dela. A gente vai conversar sobre esse tipo de dano mais para frente. Tranquilo? Mas tenham em mente que esses indivíduos são triquetas por apresentarem apenas 3 estiletes. Tranquilo até aqui? O que mais que nós temos aqui, pessoal? Os indivíduos pertencentes ao grupo que apresentam 2 estiletes apenas. São os diquetas. Ocorrem em dipteras. Pessoal, aqui ó, nós temos a mosca dos estábulos. Ela tem uma picada extremamente dolorida. Olha o tipo de antena. Que tipo de antena é essa? Então presta atenção aqui, ó. Diquetas. Fusão do lábio superior e epifaringe mais hipofaringe. Se fundiram, dando origem aos diquetas, tá? Então, comum na mosca dos estábulos e tem a função de picar suas presas, se alimentam de sangue. Só que também nós temos esse tipo de indivíduo aqui, pessoal, a nossa mosca doméstica. Ela apresenta também 2 estiletes, tá? Só que as peças bucais dela se transformaram numa probóscide. O que é uma probóscide? Quem conhece a anta aqui, já viu aquela tromba que a anta tem? Aquilo é uma probóscide. E essas probóscides aqui, ó, elas são adaptadas para lamber. Tranquilo? Então nós temos 2 situações para as diquetas. Em uma situação, a probóscide, as peças bucais adaptadas para lamber.
Em outra situação, nós temos dois estiletes adaptados para perfuração e o inseto se alimentar do seu hospedeiro. Tranquilo aqui, pessoal? Olha o tipo de antena aqui, ó. Flagelo com um antenômero. E aqui nós temos uma pilosidade que nós chamamos de arista, antena do tipo aristada. Tá fazendo sentido as coisas para os senhores já? Legal, pessoal. E o que mais que nós temos aqui? Olha que bacana isso. A forma do aparelho bucal de uma borboleta, de uma mariposa. Nós chamamos de sugador maxilar. Pessoal, o que acontece aqui? A modificação no aparelho bucal, ela ocorre apenas nas maxilas. Aquelas demais peças bucais que a gente vê lá nos insetos mastigadores, elas estão todas atrofiadas. Então aqui, pessoal, as galhas da maxila, elas se transformaram em duas peças bem alongadas, tá? Internamente, elas são sulcadas, tá? Aí o que acontece? Quando elas se juntam, elas se unem, elas formam um canal alimentar por onde o alimento é ingerido. E elas são extremamente longas. E quando elas estão em repouso, elas ficam enroladinhas. O que a gente chama de espirotromba. Olha que interessante. Isso aqui é muito característico de borboletas e de mariposas. Tranquilo, pessoal? E finalizando os aparelhos bucais, nós temos aqui o sugador lambedor. Então, olha só. Isso aqui é muito comum em abelhas. Então, percebam, pessoal, que lábio e mandíbulas são normais. Olha as mandíbulas aqui, ó. Porém, essas mandíbulas aqui, elas já são adaptadas tanto para furar, cortar, transportar e até mesmo moldar cera. Faz sentido? Já as maxilas e o lábio inferior, eles são alongados, olha só. Eles são alongados e unidos eles formam um órgão lambedor. Também possuem uma probóscide, tá? E esse órgão lambedor, as glossas, elas são transformadas, lembram uma língua, que as abelhas usam, tá? Para retirar o néctar das flores. Então, para isso, ela possui as extremidades dilatadas, que nós chamamos de flabelo. Pessoal, então percebam como houve variações no aparelho bucal dos insetos a partir de um aparelho bucal mais rudimentar, que é o aparelho bucal do tipo mastigador. Tá? Então, durante as nossas próximas aulas, a gente vai começar a discutir grupos de insetos e a gente vai bater sempre nessa tecla, de modo que isso, pela repetição, a gente vá assimilando, tranquilo? Então, percebam como existem diferentes formas de classificar alguns grupos de insetos. E uma última dessas formas é com relação à direção das peças bucais em relação ao eixo corporal. Então percebam que nós temos insetos, que nós temos o aparelho bucal formando um ângulo de 180 graus, tá? Com o corpo, que nós chamamos de prognatas. Nós também temos indivíduos hipognatas, pessoal, onde o aparelho bucal ele forma um ângulo de 90 graus com o corpo. E por fim, nós temos indivíduos que nós conhecemos como opistognatas, tá? Então, olha só, aqui, ó, lembra do rosto? Aqui nós temos o rosto vindo, veio aqui, ó, e aqui nós temos o corpo. Então, o aparelho bucal forma um ângulo menor que 90 graus em relação ao corpo. Nós chamamos de opistognatas. Então, ângulo menor que 90 graus, opistognatas. Ângulo formando 90 graus, hipognatas. E ângulo
formando 180 graus em relação ao corpo prognathas. Galera, vocês observaram que nós temos um volume muito grande de informações nessa aula. Portanto, eu recomendo aos senhores que estudem isso, tá? E sejam mais meticulosos com relação ao relatório, com relação a essas informações, tranquilo? Pessoal, toda a aula de hoje, você vai encontrar ela no Manual de Entomologia Agrícola. A gente buscou abordar 2 capítulos, tá? Capítulo 4, Morfologia Externa, abordando apenas a cabeça, e o capítulo 5, Anatomia Interna e Fisiologia. Coloquei aqui os órgãos dos sentidos, para vocês terem uma noção mais detalhada sobre a visão dos insetos. Entretanto, dentro daquele material que está no Google Drive, praticamente todos os livros apresentam um tópico sobre visão. Recomendo a leitura, para vocês terem uma noção não apenas da visão, mas também das antenas, como elas funcionam. Isso é bem importante para um agrônomo, principalmente na adoção de estratégias de controle. Tranquilo, pessoal? Então, qualquer dúvida que os senhores tiverem, nós estamos disponíveis no horário da monitoria, tá? Lembrando, segunda-feira, 10h10 às 11h50, terça-feira, 10h10 às 11h50, terça-feira, 13h30 às 15 horas e quinta-feira, 13h30 às 15 horas. Além disso, podem mandar e-mail com suas dúvidas para entomologiaufsc@gmail.com.br. Então, pessoal, muito obrigado e uma boa semana para nós.